Ele colocou um relógio no pulso, umas cadernetas no bolso. Foi com 2 agentes dirigindo o carro da minha mãe. 4 sujeitos ficaram em casa. Um deles disse se chamar Stockler, especialista em parapsicologia. Minha irmã Eliana chegou da praia. Estranhou a casa toda fechada, cortinas e janelas fechadas. Ao entrar, minha mãe logo lhe informou o que acontecia. Acordei depois de tudo isso. Fui sonolento ao banheiro. Escovando os dentes, percebi um intruso no corredor, que vigiava pela janela do 2º andar o movimento da rua. Cumprimentei-o com a cabeça. Ele era quieto. Sempre ficava no 2º andar. A cada 6 horas, esses homens eram substituídos por outros 4. Para mim, eram sempre os mesmos. A memória não é apenas uma pedra com hieroglifos entalhados, uma história contada. Memória lembra dunas de areia, grãos que se movem, transferem-se de uma parte a outra, ganham formas diferentes, levados pelo vento. Um fato hoje pode ser relido de outra forma amanhã. Memória é viva. Um detalhe de algo vivido pode ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes não tinha, e deixar em segundo plano aquilo que era então mais representativo. Pensamos hoje com a ajuda de uma parcela pequena do nosso passado. A prisão do meu pai, como a da minha mãe e a da minha irmã, com o tempo ganhou outro significado, outras provas, testemunhas, releituras. Quando desci a escada, não encontrei um ambiente de terror. Estavam todos calmos, calmos até demais. A casa parecia na rotina. Ninguém comentava a presença daqueles estranhos não fardados, então sem armas, jovens, de boa aparência e educados até. Era comum ter em casa gente desconhecida espalhada pelos cômodos, especialmente no feriado. Mas não estavam com roupas de praia. No fundo, pareciam encabulados. Era como se a família tentasse seguir a rotina, e eles percebessem que, na verdade, aquela era uma casa comum, e não um aparelho. O telefone tocava e era um dos sujeitos, militar 1, quem atendia com o telefone preto de laca na mesa de centro da sala. Telefone que ficava no escritório e tinha um fio enorme esticado. Perguntei à minha mãe: "O que está acontecendo?" "Nada, filhinho. Você já tomou o café?" "Quem são esses caras?" Ela disse que eram fiscais. Depois disse que vieram dedetizar a casa. Criativa. A ordem era levar todo mundo que aparecia. E num feriado, num dia de praia, aparecia todo mundo. Levaram garotos amigos das minhas irmãs que apareceram. Apareceu o Nelson, filho de um casal amigo dos meus pais, e o levaram preso também. Foram todos para o DOI-CODE. O almoço foi servido. O clima era de apreensão, não tensão. Minha mãe, então, ofereceu um almoço. "Vocês estão servidos?" Eles ficaram sem graça. Aceitaram. A empregada dizia: "Tô uma pilha de nervos. Minha mão não para." Nós da família almoçamos na mesa. Eles espalhados pela casa. Minha mãe falou trivialidades. Falamos trivialidades. "O que tem de sobremesa?" "Abacaxi." Todo dia tinha abacaxi. Não sei porquê, mas implicamos com o abacaxi. Como sempre, tinha abacaxi. Cantávamos em coro, batendo na mesa: "Abacaxi, abacaxi, abacaxi." Nunca tinha sorvete, torta, doces mineiros, crepes. Nem açúcar tinha em casa, nem refrigerante. Tinha suco sem açúcar, com adoçante. Minha mãe, obcecada pela forma física, sabendo a origem italiana de todos nós, nos ensinava desde cedo a odiar gordos, desprezar barrigas, ignorar doces e a experimentar as maravilhas de uma laranja, maçã, pera, mexerica e de um abacaxi. Saí na surdina. Fui jogar bola na praia, sem ninguém perceber. Bem em frente, no posto 11,
tinham quadras de areia de vôlei e futebol. As de vôlei ainda estão lá. Não cabe mais um campo de futebol. O mar, quando bate na praia, é bonito, mas o mar subiu. A larga faixa de areia de Ipanema, Copacabana, Leblon, diminuiu. Era um longo caminho a ser percorrido entre a calçada, a areia fumegante e a areia úmida. Corria-se como um atleta para cruzar a zona morta, faixa de praia que ninguém ousava deitar. Jogar futebol de areia no Rio de Janeiro é para superatletas. Em Santos, a areia é dura. Joga-se muitas vezes de tênis ou até de chuteira. No Rio, o pé afunda. O jogador fica atolado. A bola não rola numa trajetória lógica. Pipoca imprevisível, irracível e incontrolável. Na frente da casa, rolaram peladas entre crianças, jovens, por vezes em combinado entre adultos e crianças. Por vezes era um contra um debaixo das traves, outro chutando. E aos fins de semana, partidas animadas com torcidas entre os times de futebol de praia, com camisa, rivalidade e disputas acirradas. Nada a ver com o beach soccer jogado hoje. Era o mesmo futebol do gramado, 11 contra 11, sobre a areia, descalços, de camisa e calção. Nos anos 60, alguns jogos eram até transmitidos pela TV Rio, de times como Lá Vai Bola, Dínamo, Radar, Real, Copa Leme, que mobilizavam os moradores do bairro. Alguns jogadores, como Júnior e Heleno de Freitas, foram revelados na praia. Na frente de casa, um par de traves era o ponto de encontro, e lá se decidia na hora o que fazer. As regras também eram decididas na hora, os times escolhidos na hora. Cheguei e havia 2 garotos. Como estávamos em 3, seria 1 no gol e 2 disputando a bola. Quem não fizesse o gol, trocava de posição com o goleiro, que ia para a linha. Mais chutes que dribles, como nos jogos de areia fofa. Um jogo preguiçoso sob o sol abrasador. Eram 2 garotos que moravam na rua, 2 irmãos, dos que me chamavam de Viga, cujo pai tinha uma Kombi e nos levava ao Maracanã. Na minha casa, dedetizadores, e eu nas areias, chutando uma bola pesada sem correr muito. Eu amava aquele Rio de Janeiro, minha família amava. Quem não amava? Melhor coisa da vida, nossa mudança para lá. Olha o espaço, a vista, a quantidade de amigos que tenho. Como é fácil fazer amigos na rua, na praia. Vou e volto de busão para a escola. Aqui, a criançada, rica ou pobre, anda de busão. Eu nado, bicicleta, bola, jogo aqui, na cruzada, na rua, no clube, em outro clube, onde tiver uma quadra. Jogo futebol de salão, de areia, de terra. Jogo no gol, na linha, descalço, de tênis e moro a quadras no Mengão, o primeiro time de coração. Voltei para casa e levei uma dura de um dos dedetizadores. Perguntou onde eu estava. Como assim onde eu estava? Quem é você para me perguntar onde eu estava? Eu estava como sempre ali na frente, jogando bola. É o meu direito, é a minha praia. É feriado, e férias não tem aula. Ninguém me impede de ir à praia, só atravessar a rua com cuidado. Ela é de todos. A minha resposta foi tão surpreendente que ele não falou nada. Me olhou com uma cara do tipo: você não tem a menor ideia do que está acontecendo por aqui, não é, garoto? Minha mãe viu tudo aquilo e teve a ideia. Me fez subir com ela no quarto, como se fosse me dar uma dura. Me perguntou como eu consegui sair. Caminhando. Por onde? Pela garagem. Escreveu um bilhete pequeno, colocou numa caixa de fósforos e pediu para eu entregar à vizinha, Helena, e ninguém poderia me ver. Pelo tom de voz, senti que era uma ordem, não questionável, e uma missão facílima de ser realizada. Nem pensei 2 vezes. Poderia pular de um muro para o outro, mas eu seria visto.
Priorizei a segurança e a eficiência da minha primeira ação efetiva contra a ditadura. Nossa casa ficava na esquina da Almirante Pereira Guimarães com a Delfim Moreira. O portão de entrada era na Guimarães, o da garagem na Delfim Moreira. O endereço era Delfim Moreira 80. Existe ainda. Não acaso o endereço. Um prédio preto, de poucos andares, construído no boom imobiliário que desfigurou o Leblon nos anos 80. Um edifício escuro, que lembra um caixão, com um jazigo, uma pedra preta em frente, e que ficou anos em reforma, corroído pela maresia. Sei porque toda vez que passo em frente dou uma boa olhada. Olá, antiga casa. Olá, antigo garoto. Fui pela Frânio de Melo Franco, que tinha uma turma da pesada, a mais violenta do bairro. Era numerosa e temida por todos. Por vezes quebrava um bar, uma boate, um segurança. Saía no jornal. Jovens de classe média fazendo arruaças. Todos comentavam. Iam para a delegacia na própria Frânio. Todos tinham pais influentes, que os libertavam para a próxima arruaça. A minha turma, a da Almirante, nem se comparava com essa. Entrei na São Martim. Já fui assaltado uma vez ali, quer dizer. Uns garotos da favela do Pinto me cercaram. Eu estava de bicicleta. Queriam a minha grana. Eu tinha os trocados no bolso da camisa. Ficaram nessa. Dá o dinheiro, não dou. Dá o dinheiro, não dou. Cara, qual é que é? Não dei o dinheiro, ponto final. Qual é? Ainda existia respeito entre os moleques do bairro. Nunca me assaltaram, apesar de eu ser um dos mais riquinhos que moravam na área cercada por duas grandes favelas. Entrei correndo pela Almirante. Passei pela casa dos meus amigos sem parar. Passei voando pelo predinho em que morava Fabinho. Cruzei a Kombi que nos levava ao Maracanã pela casa do Nando Buco. Pelo sorveteiro que ficava no meio da quadra. Pela sauna, que no Rio é chamada de termas. Fui desacelerando e encostando nos muros das casas. Passei pela garagem do Eltz, que servia de gol e cuja vidraça quebrei umas 5 vezes com o poder do meu chute. Era quebrar e correr. E esperar à noite o esporro da minha mãe. E pagar varrendo a sua calçada. Mas Eltz era gente boa. Parou de reclamar a partir da 3ª vidraça quebrada. Então toquei a campainha, abri a caixa e li o bilhete. Veio a Helena, tia Helena, mulher do Eltz. Minha mão tremia. Minha mãe pediu para te entregar isso. Entrega a caixa e corre. Tentando entender o que estava escrito num bilhete dobrado num papel de pão. Rubens foi preso. Ninguém pode vir aqui, senão é preso também. Cena de que a memória guardou detalhes, segundo a segundo, do ritmo cardíaco à temperatura do asfalto, da brisa quente do mar, do tempo que tia Helena demorou, da sua surpresa ao me ver e ao ver meu desespero. Rubens foi preso. Por quê? O que ele fez? Ninguém pode vir aqui, senão é preso também. Papai foi preso. Papai sempre tem problemas. Papai é um político perseguido. Desde que me entendo por gente, papai tem problemas com gente poderosa. Foge, reaparece, se esconde. No Brasil, muitos têm problemas. Papai uma vez nos explicou. Os gorilas, como ele chamava os militares, como muitos chamavam, tomaram o poder porque não queriam reformas que ajudassem aos pobres. Assim nos explicava. Eu adorava a alusão de que aqueles caras que apareciam fardados de óculos escuros na TV e mandavam no Brasil eram gorilas. Toda vez que passo pela Frânio, imagino a cena. O garoto de 11 anos, em 1971, correndo desesperado num inocente dia de praia, voltando da casa em pânico, para os braços da mãe, sabendo que o pai foi preso. Cruzei aquelas árvores. Cruzo sempre quando vou ao rio. Algumas árvores da Frânio estavam lá naquela época. Andando pelo Leblon, refaço esse percurso, com o coração na mão,
relembrando os passos, revivendo aqueles dias inacreditáveis de um destoante verão carioca. Por muitos anos, as traves em frente de casa mantiveram o rabisco que eu fiz na infância. MRP. Por muitos anos, fiz questão de checar se o rabisco ainda se mantinha na década de 70 e 80. Mataram o RP, mas o MRP resistia. Por alguma razão que não sei explicar, a faixa de areia das praias cariocas encurtou. Minhas traves não estão mais lá. Levaram a madeira pintada de branco com o rabisco MRP. Reciclaram RP e MRP não resistiram ao tempo. Hoje há apenas redes de vôlei. Afrânio 42, um edifício chamado Paul Klee. Que nome surreal para um prédio. Muitas amendoeiras pelo caminho. Estão lá há décadas. Dão os coquinhos com que a molecada do bairro guerreava. Que não são coquinhos, mas amêndoas verdes que nunca amadurecem. Árvores em simbiose com a trepadeira jiboia, ou era do diabo, cuja folha parece um coração, que sobe como uma espiral cobrindo o caule. Algumas figueiras também estão por ali, na esquina da Afrânio com a São Martim. Cruzo onde tinha as casinhas da Praça Almirante Belfort Vieira, que não é mais uma praça, mas um lago. O prédio baixo e antigo do Fabinho virou um prédio amarelo de 12 andares. Demoliram o pequeno prédio e a sauna, ou termas, para construírem outro gigante. A casa do Fernando Pernambuco também virou prédio de 12 andares, construído na mesma época. Ainda tenho dúvida se o sobrado do Eltes, que ficava na Almirante Pereira Guimarães 12, virou o mesmo prédio que tomou a nossa casa de esquina. A garagem dele, o portão de madeira que servia de gol, é exatamente onde fica a garagem do prédio. Os canteiros em que jogávamos bola de gude ainda estão lá. Para quem passa hoje, é uma calçada qualquer, mas para mim... Por aquelas ruas, fui também incrivelmente feliz. Por aquelas ruas, minha família, minhas irmãs, sobretudo meu pai, que se deslumbrou desde o primeiro dia com o Rio de Janeiro, santista, que encontrou a cidade praiana cosmopolita, foram felizes. Não fecho os olhos para o fato de que cada vez que visito aquelas ruas, aquela quadra, elas não são mais as mesmas. Como olhar para as mesmas ilhas cagarras na orla da Zona Sul, ilhas que ficam diante das praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, Pepino, Barra e Recreio, arquipélago de 7 pequenas ilhas e rochedos inabitados, sem reparar que elas também se transformaram? Do Alto Leblon elas têm um formato, do Jardim de Alá, na fronteira entre Leblon e Ipanema, outro. O grande rochedo fica ao centro, e à distância elas se parecem uma ilha só. Caminhando até o Arpoador, no final de Ipanema, o arquipélago muda de formato. As ilhas se mostram separadas. O grande rochedo, a ilha Cagarra Grande, de 80 metros de altura, não fica no meio, como me acostumei a ver diariamente da janela daquele pequeno sobrado na Delfim Moreira, número 80, como a Grande Mãe. Aliás, a ilha Cagarra Grande é a mais distante. Todo carioca percebe, numa simples caminhada, a mudança do formato de algo que de longe parece um bloco sólido. O que vemos não é bem o que vemos. Por isso, como muitos, escrevo o que já escrevi. Depois de entregar o bilhete, entrei transtornado em casa, pulando o muro vizinho, pelo mesmo caminho que saí. Os tais agentes de dedetização tinham prendido meu pai. Ninguém podia vir aqui, senão era preso também. Na sala, minhas irmãs jogavam cartas com 2 agentes. Espalhadas pelo sofá e pelo chão, usavam uma mesa baixa de centro. Todos estavam calmos. Eles não pareciam maus. Não pareciam vilões. Não pareciam com ódio. Eram até educados. Não pareciam dominar a nossa rotina.
Não pareciam algozes, carcereiros. Pareciam convidados. Não pareciam eficientes, pois não perceberam minha ausência momentânea. Se o inimigo era aquele, não demonstrava. Nós tínhamos direito de ir e vir dentro de casa. A calma se transformava quando o telefone tocava. Um atendia numa extensão e minha mãe era obrigada a falar sobre a vigilância do outro. Respondia secamente aos amigos que ligavam para saber da programação do feriado. Ele não está. Ele saiu. Ele viajou. Ele não voltará. Os amigos do outro lado estranhavam. Eunice, o que foi? Como não está? Combinamos de ir à praia. Como viajou? Íamos jantar hoje. Como saiu? Para onde? Nesse calor? Nesse sol? A frieza da minha mãe não foi ensaiada. Não seguiu o manual da esposa do guerrilheiro urbano, do terror. Foi intuitiva. Ela foi esperta. Seguiu uma mágica intuição. Nunca pensou no que falar. Falava simplesmente. E sempre observei com atenção, pois o que falou sempre fez sentido. Em entrevistas, em coletivas, em ambientes tensos, com detetizadores na militância contra a ditadura. Na de direitos humanos, nas reuniões de anistia, com índios, com Sting, era o bom senso materializado. Era invejável, e tentei imitá-la em vão por toda a vida, nas entrevistas mais intrincadas que dei, sob um bombardeio de perguntas dúbias, em que se esperava de mim a opinião de familiares, vítimas da ditadura, a opinião do jovem escritor, a opinião do formador de cabeça. Imaginava o que a minha mãe responderia. Qual a sua, a nossa luta, a luta de todos, a luta por direitos, a luta por justiça. O que quer a humanidade? Qual a sua opinião? Sua frieza acendeu o alerta. Como Rubens sumia assim, num dia que deu praia? Liga de novo. Eunice está estranha. Não parece a Eunice calorosa de sempre. Será que ligamos certo? A suspeita se confirmou. Rubens foi preso. Rubens foi internado. Rubens estava na mira. Todos estavam. Era ditadura. Já tinham prendido velhos intelectuais, editores, jornalistas, humoristas, professores, sindicalistas, deputados, militares, cantores, músicos, atores, diretores de teatro, de cinema, escritores, estudantes, padres, freiras, juristas, freis. Tinha escuta telefônica por todo lado, interceptação de cartas e telegramas. O cerco estava apertado. Rubens caiu. Rubens foi internado. A rede de amigos foi contatada. O alarme tocou. Alguns fizeram as malas e se mandaram para o aeroporto o mais rápido possível. Foram informados. Correspondentes estrangeiros também. Rubens, logo ele, era contra a luta armada. Era um ex-deputado cassado. Nem era comunista. Era carta fora do baralho. Mas caiu. Foi internado. O tempo em casa não passava. Serviam-se lanchinhos, sucos. Eu não vi nenhuma arma. Sei que entraram com metralhadoras em punho. Sei que por um tempo todos estiveram na mira de revólveres. Sei que, a pedido da minha mãe, guardaram-nos depois de um tempo, numa sacola que ficou debaixo da escada. Só sei que quando acordei, não vi nenhuma arma. Passei a noite entediado, jogando o botão sozinho, narrando a partida, como uma transmissão de rádio. Da janela, viam-se as pichações sob cal feitas durante a visita do banqueiro americano 1 ano antes. Eram em vermelho, apressadas, fora Rockefeller. Picharam todo o Leblon. Muitos nem sabiam quem era. E porque não queríamos a presença do bom amigo americano, governador de Nova York, milionário, republicano, liberal, progressista, cuja fundação até hoje incentiva a pesquisa, curador de museus? Para onde vai o Brasil, vão os Estados Unidos. Rockefeller veio para alinhavar acordos bilaterais,
refinar a dívida externa, investir dinheiro no Brasil. Enviado pelo bom governo americano, amigo dos brasileiros. Para onde os Estados Unidos vão, o Brasil vai junto. Aquelas pichações ficaram dias nos muros nas casas da Zona Sul. Os moradores que tiveram que pôr a mão na massa e na cal e repintar seus muros. Alguns moradores com raiva ou preguiça só jogaram cal em cima, displicentemente. Anos depois se soube, foi o PCB, que não participou da luta armada e que comandou as pichações. Para o Partidão, era preciso fazer a revolução por dentro do sistema, que pelas suas contradições e determinismo histórico ruíra. Não era preciso, então, pegar em armas, mas fazer trabalho político, como pichar em vermelho, fora Rockefeller, nos muros de Ipanema e do Leblon. 12 dias. Na manhã seguinte, e isso se repetiria por muitos anos, acordei ansioso. E a primeira coisa que fiz foi correr para ver no quarto deles se meu pai tinha voltado. Nada. A cama vazia. Só minha mãe fumando na janela. Nada ainda. Fumava desanimada. Às 11 da manhã, uma movimentação diferente na rua. 2 viaturas de chapa fria encostaram rente à porta. A ordem foi dada. Levar a mulher do ex-deputado e a filha mais velha presente na casa. Chamaram a minha mãe. Disseram que a casa seria liberada. Ela e a filha deveriam ir com 2 deles no Fusca Creme. Dar depoimentos, é rápido. Reconhecer umas fotos e voltam hoje mesmo. Rotina. Minha mãe e minha irmã, Eliana, foram escoltadas até o carro e levadas. Toda a operação de busca e apreensão se encerrava ali. Foram embora. O aparelho foi liberado. Restaram Nalu, 13 anos, eu, 11, Babil, 10 e Maria José, a empregada. Estávamos liberados, mas ainda presos. Numa prepotência ridícula, nos trancaram e levaram a chave. Como a casa tinha grades no térreo, pois já tinha sido assaltada, para sairmos havia uma logística complicada. E por que merda nos trancaram e levaram a chave? Que tipo de luta é essa que combatiam? Que perigo 3 crianças representavam no sobrado do Leblon? No cenário de guerra, gestos triviais se tornam infames. Ligamos para a mãe da minha mãe, vó Olga, que morava em São Vicente. Foi a primeira pessoa que nos veio à cabeça, já que ela dispunha de uma chave da casa e costumava ficar conosco quando meus pais viajavam. Não tínhamos ideia do que acontecia nas prisões, do que era Cissa, DOI, CIE, PIC, DOPS, porque meu pai tinha sido preso um dia antes e depois minha mãe e minha irmã. Tanta gente amiga foi presa, tantos combatentes jovens e veteranos, com cara de velhinhos simpáticos, que não fariam mal a ninguém, amigos do papai. Alguns passavam dias presos, meses, no máximo. Eles voltariam no dia seguinte, depois de tudo esclarecido. Afinal, ali tinha uma família sem nada a esconder. Numa casa que era um entra e sai, de um chefe de família que teve problemas políticos lá em 1964, mas que nem se metia mais. Nem sabia o que estava acontecendo, se é que tinha alguma coisa acontecendo. Não se falava de prisão de crianças, de mulheres, de tortura, muito menos de desaparecimento. Na orla em frente havia um quiosque do baixinho. Coco, biscoito Globo, servidos não por um baixinho, mas pela minha amiga Juliana. Em 1971, pulei um muro que não existe mais e corri na direção da Afrânio. Cruzei 4 palmeiras. Delfim Moreira, 90, um prédio grande, dos antigos. Delfim Moreira, 106, outro predinho antigo. Delfim Moreira, 120, prédio baixo, que com certeza estava lá quando percorri o caminho. Janelões grandes na sala. Prédio velho de 3 andares. Delfim Moreira, 130, outro prédio pequeno. Outra testemunha.
Viro na Afrânio em direção à lagoa. Predinhos geminados de 4 andares. Bege, com janelões na sala sem varanda. E 2 quartos com janela de treliça de correr. Uma paisagem constante no Leblon antigo. Leblon tombado.